Salve, salve galerinha ligada aqui no canal do Thiago Simões. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Bayern, octacampeão alemão, e o porquê dessa hegemonia da equipe do Bayern de Munique na Alemanha, e uma hegemonia que pode acontecer também novamente no continente, no velho continente, na Europa. E a gente pode pensar da seguinte forma: quais foram os 3 pilares que levaram o Bayern a essa hegemonia e que pode, quem sabe, ultrapassar aí os confins da Alemanha? O primeiro deles que a gente vai falar é exatamente a gestão. A equipe do Bayern poderia ter vivido um momento muito turbulento fora das 4 linhas e por trás das câmeras. E por quê? Porque o Uli Hoeneß, presidente da equipe, para quem não sabe, já teve muitos problemas fiscais, inclusive foi até preso antes de ele já ter sido assumido pela segunda vez a presidência do Bayern, né? Ele foi presidente, depois teve problemas fiscais, foi preso, disse que iria voltar ao Bayern, ia levar o Bayern a um patamar que jamais deveria ter saído, e foi exatamente isso que ele fez. O Bayern voltou a ser grande novamente com o Uli Hoeneß, né? Ele que sempre estava nas arquibancadas com Karl-Heinz Rummenigge, seu homem, o braço direito dele, podemos falar, né? Sempre Rummenigge e Uli Hoeneß nas arquibancadas analisando ali o Bayern. E do outro lado, uma pessoa que tinha uma ligação mais direta com o elenco, o diretor esportivo, o Hasan Salihamidzic, que era compatriota de Niko Kovac. Continua sendo compatriota, mas Niko Kovac não é mais o técnico do Bayern desde o início da temporada, depois de alguns resultados ruins, principalmente no campeonato alemão. E tudo poderia ter ruído ali. Primeiro, Uli Hoeneß deixaria o cargo de presidente do Bayern, né? No caso, iria acontecer ali uma passagem de bastão para o Herbert Hainer, que foi até então presidente da Adidas, mas tudo saiu conforme o combinado. O Uli Hoeneß acabou saindo, Herbert Hainer chegou, assumiu o lugar ali do Uli Hoeneß até nas arquibancadas junto com o Rummenigge, inclusive os dois sempre acompanhando os jogos, inclusive até o Uli Hoeneß em alguns locais, ali algumas partidas também participando, geralmente os 3 juntos. Muita gente acha que o Uli Hoeneß deve ser um conselheiro pelos próximos anos, por mais que ele tenha a fábrica dele de linguiça lá, ele deve continuar dando seus pitacos no Bayern. Mas existia um grande problema no Bayern, que era exatamente Hasan Salihamidzic, o diretor esportivo. E por quê? Porque ele ia de encontro com os técnicos, mesmo Niko Kovac, que era o compatriota dele, né? Mesmo com o Niko Kovac sendo contestado pela torcida, principalmente por Salihamidzic, ele aguentou um ano no cargo, inclusive conseguiu conquistar um título. Mas o que mais chamava a atenção eram as declarações do Salihamidzic para a imprensa. Era tudo que o jornalista queria, ter uma pessoa como o Salihamidzic para criticar o elenco, para jogar a bomba no elenco. E em diversas coletivas de imprensa nós acompanhamos, principalmente no Bayern TV, que os jornalistas utilizavam essa munição dada pelo Salihamidzic para criticar tanto o elenco quanto os entrevistados. E aí entra um fator fundamental. O Kovac aguentou até certo momento, e aí entrou Hans-Dieter Flick, seu auxiliar, e que teve uma passagem exuberante. Começou muito bem no cargo, teve alguns tropeços, mas vale a gente falar que ele assumiu o cargo de técnico num momento complicadíssimo e levou muito bem toda a situação. Inclusive, não caiu em nenhum momento nas armadilhas dos jornalistas. E isso, com certeza, foi um trabalho feito pelo Bayern. Por trás tem o trabalho de mídia também do Bayern, ou seja, tudo poderia fazer com que o Bayern ruísse nessa temporada, pela mudança da presidência, os problemas de Salihamidzic, que ia em torno, confrontava direto os técnicos, e o Flick, que acabou sendo um para-raio, assumindo todo esse problema e em nenhum momento trouxe isso para o gramado, e muito menos para o Bayern de uma forma geral. Isso acabou não afetando a equipe de uma certa forma. Falando um pouquinho mais sobre os pilares da equipe do Bayern, a gente não pode esquecer do elenco, que é recheado de estrelas e principalmente de jogadores que podem jogar em diversas funções. E dá até pra gente fazer uma ligação entre o elenco e a gestão de crise, principalmente quando a gente
leva em consideração 2 jogadores. O primeiro deles, Boateng, o segundo, Thomas Müller, porque eram peças totalmente fora do baralho do início da temporada, mas que acabaram sendo importantíssimos ao longo do ano. Boateng, principalmente devido à lesão do Niklas Süle, uma lesão seríssima no joelho que acabou tirando ele da temporada e fez com que a equipe teve que se readequar defensivamente, porque não existiam muitas peças ali para serem utilizadas na defesa. Javi Martínez também vinha de lesão, e Lucas Hernandes foi contratado, acabou vindo lesionado também, ou seja, o Boateng teve que jogar ali no sacrifício em muitas oportunidades e muitas vezes com o Alaba jogando, deixando a lateral esquerda e jogando como um defensor. Isso foi fundamental aí, o bom desempenho do Alaba e principalmente do Boateng para segurar as pontas ali da defesa da equipe do Bayern. E quando a gente fala de elenco, a gente não pode esquecer das contratações pontuais que a equipe fez, porque o time foi atrás de Pavard, campeão francês, Lucas Hernandes, campeão mundial francês, pela França no caso, e que foram fundamentais. Lucas Hernandes pode jogar pela esquerda, pode jogar de defensor, muito mais utilizado como defensor nessa temporada. O Pavard, utilizado muito mais como lateral direito, mas também poderia jogar como defensor também. Outro jogador que ressurgiu nessa temporada foi o Thiago Alcântara. Jogou muita bola, principalmente depois que o Kimmich começou a atuar como um meio-campista. Porque o Kimmich surgiu como um lateral direito, mas com a chegada do Pavard, ele passou a jogar como primeiro volante e o Thiago Alcântara chegou a jogar como um segundo volante, fazendo com que ele até tivesse uma sequência de gols aí, nunca antes vista na carreira dele, né? Uma pena que o Philippe Coutinho até começou bem a temporada com o Niko Kovac, jogou algumas boas partidas com o Hans-Dieter Flick, mas depois acabou perdendo o seu espaço na equipe e mesmo assim, mesmo sendo deixado de lado, nenhuma conspiração foi feita com o jogador, nada foi feito com relação a tirar todo o crédito que ele tinha feito no início da temporada. Ele chegou até para mudar um pouco do esquema tático do Bayern, de jogar com 2 jogadores nas pontas, tanto como o Gnabry, como também como o Coman, mas acabou não dando certo, né? Então acho que grande parte do sucesso da equipe do Bayern nessa temporada se diz ao elenco e principalmente a alternativa que os jogadores proporcionaram ao time. E a gente não pode esquecer de um jogador também importantíssimo do elenco, mas das categorias de base, que foi utilizado principalmente quando o Lewandowski fez a cirurgia na virilha durante a janela de inverno, né, que foi o Zirkzee, holandês, 19 anos, 4 gols na temporada até então, e que sempre que entrou deu conta do recado. Então vale a gente ressaltar aqui a importância do elenco do Bayern, principalmente das peças que podem ser utilizadas em diversas funções, como um dos pilares do sucesso. E não podemos esquecer também de outra peça importante, Perisic, que nem era a primeira escolha seria Leroy Sané, do Manchester City, que acabou não dando certo. O Bayern foi atrás do Perisic, o jogador que estava na Inter de Milão e que caiu muito bem no elenco. Além de jogar muito bem pela ponta, poderia jogar como meia esquerda e também atuou como atacante em certos momentos quando o Lewandowski não estava disponível. E a gente não poderia esquecer, né? O terceiro pilar aí do sucesso do Bayern Munique na temporada, com certeza passa pelos pés, pela cabeça e pela inteligência de Robert Lewandowski. Já aí 3.0, mas jogando o fino da bola, fazendo gols em praticamente todas as partidas de Liga dos Campeões, no Campeonato Alemão. Inclusive o Hans-Dieter Flick deu uma entrevista falando aí, respondendo uma pergunta de um jornalista sobre a fase do Lewandowski ao longo da temporada. Ele disse, provavelmente essa seja a melhor fase do Lewandowski na carreira. E eu dou uma pitada aqui, poderia ser considerado aqui, por que não, o melhor jogador da Europa e por que não o melhor jogador do ano no futebol aí de 2020. Bom, galerinha, vídeo rápido. Se você gostou, mete o like, deixa seu comentário também, para que a gente possa continuar fazendo vídeos aqui para você. Esses foram os 3 pilares e os 3 segredos aí da vitória, da conquista, o octacampeonato do Bayern de Munique na Alemanha. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.